Fala galera! Pessoal, aula passada nós aprendemos o que é uma função periódica, né? Bom, agora já que nós entendemos esse conceito do que é uma função periódica, vamos entender agora, né, as funções trigonométricas. Vamos começar pela função seno. Olha só, a função trigonométrica seno associa cada número real x ao seno do arco de medida x em radiano. Como assim? Seguinte, eu vou começar pelas funções elementares. O que é a função elementar? Essa daqui, ó. Qual que é a função elementar seno? Essa daqui, ó, f de x igual a seno de x, certo? Lembrando que f de x representa o y, tá? Então aqui, ó, y é igual a seno de x. O mesmo procedimento que nós fazemos lá nas funções de primeiro grau e função de segundo grau, nós vamos aplicar aqui para as funções trigonométricas, ou seja, para a função seno, né? Lembra que quando você tem uma função do primeiro grau, aí você coloca os valores de x, você vai escolher eles, certo? Coloca lá na função e você vai encontrar os valores de y, tá? Vamos supor que a sua função, ó, função é igual a 2x mais 1, né? F de x igual a 2x mais 1. Eu vou colocar o valor de x sendo 1, vai ficar o quê? 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2 mais 1, 3. Então o y vale 3, ou seja, quando x for 1, o y vai valer 3, tá? Agora vamos escolher o valor 2 para x. Então eu tenho o quê? 2x mais 1, então vai ficar 2, o x vale 2, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Então, quando o x for 2, o y vale 5. E assim por diante, pessoal. Eu estou apenas exemplificando para vocês aqui uma função de primeiro grau. Agora, vamos analisar isso quando for função trigonométrica, ou seja, a função for uma função seno, tá? Ou seja, podemos substituir esse f de x por y, tá? Porque nós vamos encontrar os valores de y. Bom, olha só que aqui na função trigonométrica, a função seno, os valores de x serão os ângulos, tá? Quando é função de primeiro grau, função de segundo grau, nós trabalhamos com números, né? O x é igual a 1, x é igual a 2. Aqui nas funções trigonométricas, nós trabalhamos o valor de x sendo ângulos, tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando, né, função trigonométrica, onde nós vamos analisar no ciclo trigonométrico. E você vai dar por exemplo, vai andar no ciclo trigonométrico, você está andando ângulos, tá? Aberturas, arcos, tá? Você vai escolher o arco aqui, o arco de 30 graus, o arco de 45 graus, o arco de 0 grau, o arco de 90 graus, entendeu? Então, quando eu venho aqui, substituo o valor do x aqui, ó, eu vou encontrar o y, tá bom? Só que aqui, ó, eu vou pegar aqui como valores de ângulos, os ângulos notáveis. Olha só, vamos dar uma volta completa. Primeiro, vamos começar aqui, ó, o ângulo de 0 graus e vou aumentando até eu dar a volta completa. A volta completa é quando eu chegar em 360 graus. Então, eu vou começar aqui, ó, 0 grau, né, 30 graus, 45 graus, 60 graus, tá vendo? 90 graus, 120 graus, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300 graus, 315 graus, 330 graus e 360 graus, tá bom? Só que funções trigonométricas é comum a gente trabalhar em radiano, tá bom? Então, ó, 0 grau é 0 radiano, 30 graus é π sobre 6 radiano. Se você tem dúvida de como transformar um ângulo de grau para radiano ou de radiano para grau, olha só, você pode usar a regrinha de 3. Mas se você quer transformar, porque o exercício vai te fornecer os ângulos em radiano. Se você acha mais fácil trabalhar em graus, faz o seguinte, lembra que para transformar a gente usa aquela regrinha de 3? Π radiano é igual a 180 graus, não é? Então, você substitui o π por 180 graus. Olha só, 180 graus, né? Vamos supor que o exercício te forneceu o ângulo de π sobre 6. Aí você pensa, nossa, π sobre 6, quantos graus que vai dar? Simples, substitui o π por 180 graus. Aí você faz, ó, 180 dividido por 6 vai dar quanto? 30. Então, π sobre 6 radiano equivale a 30 graus, tá? Substitui o π por 180 graus. Ó, 180 graus dividido por 4 vai dar quanto? 45 graus. Π sobre 3 é 60 graus. Por quê? Porque se você pegar 180 dividido por 3 vai dar quanto? 60. Π sobre 2. Π sobre 2 é quantos graus? Simples, pega o 180, divide por 2, vai dar quanto? 90 graus. E você vai fazer com todos esses daqui, ó. 120 graus é quanto? É 2 vezes 180. 2 vezes 180 dividido por 3 vai dar quanto? 120 graus. O ângulo,
né? O arco 3π sobre 4 é quantos graus? Não sei, basta você fazer, ó, 3 vezes 3π é 3 vezes π, tá? Então 3 vezes π, ou seja, 3 vezes 180, divide por 4, vai dar quanto? 135 graus. Então, pessoal, não vou continuar porque vocês já entenderam o processo. Então, ó, eu consigo encontrar, ó, se foi dado em radiano, eu transformei tudo aqui para grau, certo? Agora vamos lá, agora eu vou fazer o y. O que é o y? É seno, gente, olha só. Seno de zero é quanto? Seno de 0 grau é zero, tá? Seno de zero é zero. Seno de 30 graus é quanto? 1 sobre 2. Aí eu faço aqui, ó, 1 sobre 2, pessoal, eu vou saber essa medida exata. Eu pego 1 dividido por 2, vai dar quanto? 0,5, tá? Então, olha só, vai dar zero, a medida, ó, quanto que vale o seno de 30 graus, gente? 0,5 no eixo, né, do seno. Quanto que vale seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, ângulos notáveis, tá? Lembra os ângulos notáveis? A gente decora eles por meio daquela tabelinha, tá? De ângulos notáveis. Então, o ângulo de 45 graus, gente, o valor dele é π sobre 2. Se você fizer π sobre 2, não, raiz quadrada de 2 sobre 2. Se você fizer na calculadora raiz quadrada de 2 sobre 2, você vai encontrar o valor aproximado de 0,7. Ok? Ângulo de 60 graus. Quanto que vale o seno de 60 graus, gente? É raiz de 3 sobre 2. Resolvendo isso vai dar quanto? 0,87. Tá bom? Seno de 90 graus vai ser quanto? 1, tá vendo? Então, eu vou substituir aqui, gente, ó. O meu x vai ser 0. Seno de 0 é quanto? 0, tá? Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó. O eixo do seno é esse aqui que tá deitado, ó. Ou melhor, desculpa, o que tá em pé, né? Sem sono, né? Então, sem sono é o que tá em pé. Então, o eixo do seno é esse aqui. Vamos analisar, ó. Ângulo de 0 grau, gente. Eu pego o ângulo de 0 grau aqui e projeto ele lá no eixo do seno. Aonde bateu? No 0. Tá vendo? Eu pego ele aqui e projeto ele aqui lá no eixo do seno. Bateu aonde? No 0. Então, ó, seno de 0, gente, ó, vou chamar o x de 0, do ângulo 0 grau. Quanto que deu o seno de 0 grau? 0. Então, ó, o seno de 0 é 0. Então, olha só, o ângulo é o x. Então, ó, o ângulo é o x. Então, o x vale 0. Agora eu resolvo. Seno de 0 é quanto? 0, então o y também vale 0. Então, quando o ângulo vale 0, o seno do ângulo vai ser 0. O seno do ângulo é o x, tá? Da mesma forma aqui, ó, ângulo de 30 graus. Vamos lá? Então, meu x agora é o ângulo de 30 graus, tá bom? 30 graus está bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Aí eu pego 30 graus e projeto ele aqui no eixo do seno, tá vendo? Essa medida aqui, essa setinha vermelha, representa esse tamanho aqui que vai ser projetado lá no eixo do seno, tá vendo? Então, o seno de 30 graus é essa medida dessa setinha menor aqui, ó. Então, vamos lá, ó. O ângulo de 30 graus, gente, vai dar o quê? 1 sobre 2, tá? Pela aquela tabela trigonométrica, aquela tabela de ângulos notáveis, nós identificamos que o seno de 30 é 1 sobre 2. Agora eu vou resolver. 1 dividido por 2 vai dar quanto? 0,5. Então, tá dando aqui, gente, ó, 0,5. Ou seja, a metade do eixo, o eixo completo aqui, ó, do eixo do seno completo aqui, ó. Essa medida vale 1. Lembra que o ciclo trigonométrico, por definição, né, o raio dele vale 1. Então, aqui o raio vale 1. Então, o ângulo de 30 graus deu exatamente na metade dele aqui, ó. Aqui é 0,5 e essa outra metade vale 0,5. Mas o seno de 30 graus, gente, é só essa medida aqui, ó, daqui até aqui, ó. Eu pego o 30 graus aqui, projeto ele no eixo do seno, vai me dar essa medida aqui, ó. Então, 0,5, tá vendo? Ele tá dando certinho, ó. Ângulo de 30 graus é 0,5, tá bom? Agora vamos continuar. Ângulo de 45 graus, que é π sobre 4, dá quanto? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, gente, é 0,7. Olha só, o ângulo é 30 graus. Agora eu faço seno do ângulo. Quanto que é o seno do ângulo? 0,5. Então, o y vale 0,5, tá? Que é a medida do y. Ângulo de 45 graus, dá quanto? Raiz de 2 sobre 2, que vai dar quanto? 0,7. Quanto que é o seno de 45 graus? 0,7. Então, o y vale 0,7, tá vendo? O x é o ângulo, o y é o resultado do seno do ângulo. Então, ó, o x, 60 graus. O x, você escolhe os valores. Eu vou escolher os ângulos que eu quero. Então, eu escolhi esses valores de ângulo aqui. Agora, eu faço o seno desse ângulo. É o meu resultado do y. Quanto que é o seno de 60 graus? É raiz de 3 sobre 2. Dá quanto? 0,87. Tá vendo? Ó, vamos lá no 45 graus, ó. 45 graus deu mais ou menos aqui, tá vendo? Deu, ó, eu pego 45 graus e projeto ele aqui, ó, no eixo do seno. Tá vendo que passou da metade? É essa medida aqui, ó. Aqui, ó, essa setinha aqui, tá vendo? Ó, passou da metade, ó, mais da metade do seno do ângulo,
do valor maior aqui, que é 1, raio que é 1, não é? Então passou da metade, tá vendo que ele deu 0,7, ó, realmente deu maior do que metade. Agora vamos fazer aqui o de 60 graus, ó, o seno de 60 graus, vou pegar o 60 graus e projetar ele no eixo do seno, tá vendo que quase deu 1, ó, deu lá, bem aqui, essa setinha aqui, ó, deu essa setinha aqui, ó, quase que deu 1, ó, então deu próximo de 1, sei lá, 0,9, 0,80 alguma coisa, tá vendo? Então deu, ó, 0,87, tá vendo? Deu bem próximo de 1. E agora o ângulo de 90 graus é quanto? O ângulo de 90 graus, ou seja, o meu x vale 90. Aí eu vou fazer o que? O seno de 90. Quanto que vale o seno de 90, gente? 1. Lá pela tabela dos ângulos notáveis, a gente vê que o ângulo de 90 graus, na verdade o ângulo de 90 graus não tem lá na tabela dos ângulos notáveis, né? Só esses três aqui, ó. Né? Na verdade é aqui, ó, 30, 45 e 60, né? Então aqui o de 90 graus está aqui, ó. O ângulo de 90 graus é o valor máximo do seno, tá vendo? Dá 1, ó. Agora, eu vou começar a andar, ó. Tá vendo que aqui, ó, saindo do zero até chegar no 90 graus, tá vendo que o meu seno vai aumentando? É isso que está acontecendo, ó. Eu vou pegar, gente, olha só, eu vou pegar aqui a minha circunferência trigonométrica aqui, ó, saindo, ó, do zero até dar a volta completa aqui, ó, até 360, né? Eu vou pegar e esticar ela aqui, ó, vou pegar e esticar ela aqui, ó, olha só, 0, 30 graus, tá vendo, ó, 45 graus, 60 graus, 90 graus, tá vendo? Ele tá aumentando até chegar aqui, ó, 2π. 2π é 360 graus. Então, eu peguei a minha circunferência trigonométrica e estiquei ela aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, pra cima e para baixo, tá vendo o meu eixo X, tá vendo o eixo X, meu eixo X é o meu valor, né, o eixo X aqui, ó, aqui eu, na verdade, desculpa, eu tenho aqui, ó, o meu eixo X, né, do meu plano aqui, né, o meu eixo X, no caso é a minha circunferência, tá bom, tá a minha circunferência aqui, ó, e aqui é o meu eixo Y, o que é o Y? É o seno de X, aqui, ó, é o valor de X, e aqui são os valores do seno de X, tá? O seno de X, gente, ou seja, o seno do ângulo, ele varia, ó, de 0 até 1, certo? Depois, de 1 até menos 1, tá vendo? Menos 1, ou melhor, aqui, ó, 0, 1, depois volta para 0, depois vai para menos 1, depois volta para 0, tá vendo? Então, ele varia entre 1, 0 e menos 1, ele fica nesses valores aqui, ó, tá bom? Agora, vamos começar a formar a nossa função. Aqui, ó, vamos observar aqui, ó. Primeiro, ó, os meus ângulos estão aqui, ó. Eu vou pegar a minha circunferência e esticar ela aqui na horizontal, correto? E o seno de X vai ser aqui na vertical, meu eixo Y, tá? Olha só, então vamos lá, ó. O ângulo é 0, então tá aqui 0. Quanto que vale o seno de 0? 0, então tá aqui, ó. Então tá aqui. O ângulo, quando é 0, quando eu marco 0 no eixo X aqui, no Y também marco 0, tá? Agora eu vou andar para 30 graus, o meu 30 graus está bem aqui na frente. Quanto que vale o seno de 30 graus? Vale aqui, ó, 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Agora eu vou vir aqui para o 45 graus. Quanto que vale o seno de 45 graus? Está aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, ou seja, 0,7, tá vendo? O 1 está bem aqui, ó, o 1 está aqui. Agora, ângulo de 60 graus, está bem aqui, ó. Quanto que vale o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2, ou seja, 0,87. Então, está um pouquinho mais para cima. E aqui está o 90 graus. Quanto que vale o seno de 90 graus? 1, tá vendo? Então, tá bem aqui no 1, tá vendo? E agora eu vou passar para um ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 graus, ele começa a diminuir aqui, ó. Quando eu venho para 120 graus, o seno começa a diminuir. Aqui ele vem aumentando. Quando eu venho para 120 graus, ele começa a diminuir, ó. Dessa medida aqui, ó, 0,87. Depois eu venho para 135, ele cai para 0,7. Eu venho para 150 graus, ele cai para 0,5. E eu venho para 180, ele cai para 0, tá vendo? Então, quando eu vou andando aqui agora, do 90 até chegar no 180, ele começa a diminuir até chegar no 0, tá vendo? Agora eu vou vir do 180 até chegar no 270. Ele começa a diminuir cada vez mais. Aí você pensa, uai, mas está aqui no 0 e vai diminuir? Sim, porque aqui é negativo, ó. O seno nessa parte aqui para baixo da origem aqui, ele é negativo. Então ele está aqui no 0. Aí ele vem para menos 0,5, ele vem para menos 0,7, depois ele vem para menos 0,87 até chegar em menos 1, tá vendo? Está diminuindo, gente. Então ele sai do centro, aqui está 90 graus, né? Aliás, aqui é 90 graus, né? Ele vem do 0 até 90, ele aumenta, do 90 até 180 ele diminui, tá? O seno diminui, e do 180 até chegar em 270 aqui, ele diminui até chegar no menos 1, tá vendo? Chega no menos 1, ó. Chega no menos 1. Vendo? E depois do menos 1 ele começa a aumentar novamente, ó, ele vai para tá em menos 1, né? Ele vai para menos 0,87, menos 0,7, menos 0,5 até chegar em 0, tá vendo? Ele começa a aumentar de novo. Então aqui é o 270 graus, ele começa a aumentar até chegar em 0 novamente. Pronto, gente. Eu fiz o que? Um período, tá? Então fiz um período, ou seja, uma volta completa, eu formei um período, tá vendo? Então olha só, do 0
até o 90 graus ele aumentou, do 90 até o 180 ele diminuiu até chegar no zero, daí do 0 até o 90 ele aumentou até chegar no 1. Depois, do 90 até o 180 aqui, ele diminui até chegar no zero. Depois, do 180 até chegar no 270, ele diminui até chegar no menos 1. E do 270 até o 360, ele vai aumentar até chegar no zero, tá vendo? Então, acima aqui, ó, desse eixo aqui, ó, é positivo, abaixo é negativo. Olha só, daqui até aqui, eu estou no positivo do eixo centro, tá vendo? E vou aumentar do 0 até o 1, então eu vou aumentar do 0 até o 1, ou seja, positivo. Depois eu vou, ó, diminuir do 1 até chegar no 0, ou seja, eu continuo no positivo, só que vai diminuir do 1 até chegar no 0, tá vendo? Agora eu vou passar para a parte negativa do eixo centro, tá vendo? Aqui é negativo, ó, tudo aqui é negativo, ó, negativo porque ele está abaixo do eixo aqui, ó, esse ponto aqui é 0, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então ele começa a diminuir até chegar no menos 1, então olha só, daqui, ó, até aqui ele diminui até chegar no menos 1, e do 270 até 360 ele vai aumentar, mas continua no negativo, até chegar no 0. Pronto. Se eu começar a dar outra volta, vai acontecer a mesma coisa, só que vai partir desse ponto aqui, ó, vai fazer outra onda, e vai fazer dou mais uma volta, vai ser outra onda, mais uma volta, vai ser outra onda. Então, isso daqui, ó, é um período. Então, essa volta completa é um período, tá? Só que essa volta completa, sendo um período, ela vale somente para essa função, seno de x. Ela é chamada de função elementar. Mais à frente nós vamos começar a modificar isso. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 5 mais seno de x, tá vendo? Eu modifiquei a minha função, ela deixa de ser elementar. Ou então pode ser um número multiplicando, sei lá, 2 vezes seno de x, ou então eu vou colocar um número que multiplicando x, por exemplo, ó, seno de 5x, seno de 3x, seno de menos 5x. Então eu começo a modificar a minha função, ela deixa de ser elementar. E também essa questão aqui do período, ele também vai começar a modificar, ele vai aumentar, ele vai diminuir. Tem função que você tem que dar 2 voltas para ela começar a repetir, ou seja, 2 voltas vai ser um período. Então, à medida que a sua função ela vai modificando, os períodos vão modificar também, certo? E também essa onda dela aqui, ó, tá vendo que ela vai do 1 até no menos 1? Se eu modificar a minha função elementar aqui, eu começar a colocar valores aqui no x, 11 do x, isso aqui também modifica, aqui, ó, o meu valor aqui, ó, no eixo x, aqui, ou seja, no eixo y, quer dizer, no eixo y aqui, ó, ele também começa a modificar, ele pode aumentar, ele pode, sei lá no 5 e descer até no 5 aqui embaixo, então ele pode vir do 3 aqui até o menos 1, vai modificar. E esses detalhes eu vou passar para vocês à medida que nós vamos avançando aqui no assunto sobre funções, né, seno, cosseno e tangente, tá bom? Então olha só, no primeiro quadrante a minha função ela cresce, tá vendo? Ela é crescente, tá vendo aqui? No segundo quadrante ela é decrescente, tá bom? No terceiro quadrante, ou melhor, no terceiro quadrante aqui, ó, ela é o que? Ela é decrescente também, né? Então aqui, terceiro quadrante, ficou trocado aqui, ó. Então, ó, vamos lá, no terceiro quadrante ela também é decrescente, tá? Vamos lá, vamos modificar aqui, ficou trocado. Vamos dar aqui decrescente. Opa, deixa eu digitar. Ó, decrescente, tá? E aqui no quarto quadrante ela começa a crescer novamente, tá? Esse é o comportamento da nossa função seno, tá? No primeiro quadrante ela cresce, no segundo quadrante ela decresce, no terceiro quadrante ela continua decrescendo, tá? E no quarto quadrante ela vai ser crescente, tá bom? Então esse é o comportamento da função seno, galera. Então esse é o comportamento da função seno, tá bom? Olha só, vamos entender aqui, olha só. Também podemos atribuir a x valores maiores que 2π. Se você quiser, você pode, só porque assim, você vai começar lá na frente. Se eu começar a partir do 360 graus, vamos supor que eu comece 361, 390, vou a partir de 90, quer dizer, eu não vou começar a minha função do zero, eu vou começar ela daqui, ó, daqui para frente. Então é comum a gente começar do zero, tá? Por quê? Porque não tem necessidade de eu começar a partir do 360, eu posso começar a partir do zero, porque chegou em 360 graus, ela vai começar a repetir. Então eu trabalho com os ângulos de 0 a 360 graus, que é mais comum, né, a gente visualizar eles, tá bom? Então olha só, é comum atribuirmos, né, valores maiores do que 2π ou menores do que 0. Se for menor do que 0, significa que eu vou dar voltas aqui ao contrário, negativa, tá? Então eu começo a dar as voltas negativas. Por quê? Porque eu vou trabalhar com meus ângulos negativos, tá bom? Então olha só, que corresponde a arcos côncavos, tá? Vai ser os arcos côncavos, ou seja, de 360 graus equivale ao zero, ou seja, o 360 graus está bem aqui, o zero também está nesse ponto aqui, tá bom?
O trecho do gráfico compreendido entre 0 e 2π, ou seja, entre 0 e 360 graus, ele se repete, tá vendo? O período aqui, ó, é 2π. 2π radiano é 360 graus. Então, o período aqui da minha função seno é 360 graus. Então, aqui, ó, vai repetir, tá vendo? Então, isso aqui, repete aqui, ou então volta aqui atrás, que repete aqui também na parte negativa, tá bom? Tá, entendemos o desenho, como é formado a função seno. Agora, o que é cobrado em questões? Esses detalhes aqui, ó, são 5 coisas que é visto, né, que é cobrado em questões, né, sobre função seno, tá? Ou então é dado para você o desenho da função, né, e faz a pergunta em relação a essas 5 coisas aqui. Vamos lá. Primeira coisa, gente, ó, o domínio. O que é o domínio de uma função? Pode ser a função do primeiro grau, pode ser do segundo grau e pode ser uma função seno. O que é o domínio? São os valores de x, tá? Vamos lá. Quem são os valores de x? Os valores de x são os ângulos. Quais os ângulos eu posso adotar na minha função seno? Qualquer ângulo, gente. 1, 2, 3, 4 graus, 5 graus, 10 graus, 360 graus, 1 milhão de graus. Então, assim, o x é os valores que eu vou escolher dos ângulos. Ou seja, o domínio da função seno é os valores de x. O domínio da função f de x seno de x é o quê? Qualquer número real, tá? Então, quando perguntar sobre o domínio de uma função seno, você vai colocar lá qualquer número real, ou seja, qualquer número, ou seja, esse número quer dizer qualquer ângulo, gente, ou seja, você pode colocar qualquer ângulo que você quiser na sua função, você pode colocar, você vai encontrar o seno daquele ângulo. Aí o seno do ângulo é o y, tá? Então, qual é o valor que eu posso colocar para domínio? Domínio é os ângulos. Que ângulo que eu posso adotar na minha função seno? Qualquer ângulo, por isso o domínio é qualquer real, tá? Então, se perguntar para você, numa questão, qual o domínio de uma função seno? Você coloca lá todos os números reais, tá bom? Agora, o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? É aqui, ó, é no eixo y, tá? O que é o eixo y? É o seno do ângulo, ou seja, o seno do x, ou seja, se o x vale 30, o meu domínio tá aqui, ó, a minha imagem tá aqui, ó, seno de 30. Se o meu ângulo for 60 graus, a minha imagem vai ser o quê? Seno de 60 graus. E olha só, na função seno, gente, os valores aqui do eixo y, eles variam de quanto? De 1 até menos 1, tá vendo que eles vêm esses valores aqui, ó? Lembra que seno e cosseno nunca é maior do que 1 e nunca é menor do que menos 1. Então, a imagem é os valores no eixo y. Quem são os valores no eixo y? Aqui, ó, de 1 até menos 1, tá vendo, ó? Valor máximo, seno de x é qual? O valor máximo de seno de x é 1, tá? Ou seja, é o seno de 90 graus. Seno de 90 graus, o valor máximo é seno de 90 graus. E o valor mínimo é o seno de 270 graus, que vale quanto? Menos 1. Então, a imagem, ó, vai de 1 até menos 1 aqui, ó, no eixo y, tá? Domínio é o x, tá? O meu x aqui pode ser qualquer ângulo. E imagem é o y aqui, ó, que vai de 1 até menos 1, tá? Então, a minha imagem, tá vendo? A gente, domínio a gente apresenta pela letra D, tá vendo? Domínio é igual aos números reais, qualquer número real, ou seja, o x, domínio é os valores de x. Os valores de x podem ser qualquer ângulo, ou seja, qualquer número real de ângulo, tá? A imagem é os valores de y, tá? Quem são os valores de y? Aqui, ó, imagem, IM de imagem. É quem? É os valores de menos 1 até 1. Então, é toda a função seno. Se for a função elementar, gente, que é essa função aqui, ó, seno de x, a imagem é os valores de menos 1 até 1, tá bom? Então, se perguntar sobre a imagem de uma função seno, né, a função seno elementar, você vai responder que vale de 1, é um intervalo de 1 até menos 1, é um intervalo, tá bom? Pode ser 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 0,9, 1, ou então menos 0,2, menos 0,5 até chegar em menos 1, tá? Nunca vai passar disso, tá bom? Outra coisa, o período, tá? Qual é o período de uma função seno elementar? Período é representado pela letra P. Quanto que é o período? 2π. Eu mostrei para vocês que o período é a repetição. Então, ó, dei uma volta aqui, ó, completa, vai formar esse desenho. Eu vou dar outra volta aqui, vai formar o desenho novamente. Então, começa a repetir. Então, é o período. Então, o período vai de 0 a 360 graus, tá bom? Então, o período a gente coloca em radiano, tá? 2π, 360 graus, tá? Outra coisa, o gráfico. O gráfico da função seno, gente, é assim, ó, você vai desenhar esse eixo aqui x, o eixo y aqui, aí você marca, ó, a imagem no eixo y é de 1 até menos 1, aí você começa do zero, tá? Sempre aqui, ó, começando do zero, tá, pessoal? Sempre, ó, começa do zero, tá bom? Começando do zero, aí você, ó,
faz aqui, ó, a curva aqui, ó, vai lá em cima, desce, passa no zero, vai até menos 1 e para aqui novamente. Pronto, esse é o desenho do gráfico da função seno, tá? Detalhe, pessoal, essa ondinha aqui, ó, que vai ser repetida, tá vendo? Ela vem aqui, repete até aqui, depois vem aqui, para aqui, tá vendo? Repetiu. Ela vem aqui, né, e vai parar aqui e repetir. Essa ondinha saindo do zero, gente, ó, saindo do zero aqui, fazendo a onda aqui, ó, infinita, é chamado de senoide, tá? Uma ondinha dessa saindo do zero e parando aqui é uma senoide. Outra ondinha saindo aqui e parando aqui é outra senoide. Outra ondinha saindo aqui e parando aqui é outra senoide. Então a função seno, ela é formada por infinitas senoides, tá? Então, ó, qual é o desenho que forma a função seno? Ela é formada por senoides, tá? Então, esse desenho aqui, ó, essa ondinha, né, se repetindo aqui, é chamado de senoides. Para ser uma senoide, ela tem que sair do zero, gente, do zero, tá? Sair do zero, começa do zero aqui e começa a formar. Então, ela é uma senoide, tá bom? Tá aqui. Agora, paridade. O que é paridade de uma função, gente? É você dizer se ela é uma função par ou se ela é uma função ímpar, tá bom? Aqui eu vou definir para vocês, ó, o que é a paridade de uma função. Isso também é válido para função de primeiro grau e de segundo grau, tá bom? Olha só, uma função y igual a f de x, né? Ou seja, y igual a f de x, ou seja, f de x é o y, tá? Então eu vou chamar o f de x de y. Olha só, é chamada de função par quando o f de menos x é igual a f de x. Como assim? F de x igual a f de menos x é igual a x? Isso. Ó, aqui o meu x está negativo, aqui o meu x está positivo, certo? Se eu pegar o meu x negativo e fazer o seno dele, depois eu pego o meu x positivo e faço o seno dele, se os resultados forem iguais, a minha função, ela é chamada de função par. Função par. Agora, aqui, ó, o seguinte, ó, o meu x, tá vendo que aqui o meu x está negativo e aqui o meu x está positivo, tá vendo? Aqui, ó, o x é positivo e tá vendo que tá dizendo que é igual? Olha só, quando eu faço o f de x e eu faço o f de menos x e os resultados dão iguais, significa que a minha função é par. Como assim? Se eu fizer seno de 30 e eu fizer seno de menos 30, se os resultados derem iguais, a minha função é par. Se eu fizer seno de 60 e der a mesma coisa que o seno de menos 60, a minha função é par. Se eu fizer seno de 90 e o resultado der igual a seno de menos 90, a minha função é par, tá vendo? Então é isso. Quando você faz o seno do x dá igual ao seno de menos x, ou seja, o x é um ângulo, então o seno de x igual a seno de menos x dá resultados iguais, a minha função é par. Só que a função seno não acontece isso. Acontece assim, ó. Ou seja, a função seno é uma função ímpar. Quer ver só? Quando você faz, ó, f de menos x, o resultado dá igual a menos f de x. Tá vendo? Aqui, ó, o x é negativo e aqui o x é positivo. Aqui não. Aqui o seu x é positivo e o seu y dá negativo. Isso acontece na função seno. Quer ver só? Vamos fazer o teste, ó. O meu x é negativo. É seno de menos 30. É igual a menos seno de 30? Vamos ver. Vamos lá, olha só, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui para aquela tabela, ó. Seno de 30. Quanto que vale seno de 30, gente? 1 sobre 2. Agora, menos seno de 30 é 1 sobre 2, não é? Agora, aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Ó, seno, cadê? Seno de menos 30. Quanto que é o seno de menos 30? É o quê? Seno de 30 é quanto? É 1 sobre 2. Aí eu vou fazer seno de menos 30. Então, seno de menos 30 vai dar quanto? Menos 1 sobre 2. Agora, eu vou fazer, ó, seno de 30 é 1 sobre 2. Só porque eu vou fazer o quê? Menos seno de 30. Menos, o seno de 30 é quanto? 1 sobre 2. Aí eu vou fazer o quê? Menos seno de 30. Então, vai dar o quê? Menos 1 sobre 2 também. Tá? Então, ó, seno de 30 é quanto? 1 sobre 2. Eu vou fazer o quê? Menos esse 1 sobre 2. Pronto. Agora eu vou fazer aqui, ó. O meu x aqui é 30, não é? Então eu vou fazer, ó, f de x, gente, é o que? Seno de x, ou seja, seno de x é o que? 30, vou pegar o exemplo 30 graus. Seno de 30 é quanto? 1 sobre 2, mas aqui, ó, menos seno de 30, ou seja, menos 1 sobre 2. Agora eu vou fazer, ó, f de x, ou seja, o meu x vai ser o que? 30 graus. Agora eu vou fazer, ó, f de menos x, ou seja, eu vou fazer o que?
Seno de menos x. Antes eu fiz menos seno de x. Seno de x é 30, vai ficar o quê? Seno de 30, né? 1 sobre 2. Como eu fiz menos o seno de 30, vai ficar menos 30. Menos 1 sobre 2, desculpa. Agora aqui eu vou fazer o quê? Seno de menos 30, certo? Quanto que é o seno de 30? É 1 sobre 2, só que eu vou fazer seno de menos o 30 graus, que vai ser o quê? O seno de 30 graus, gente, é 1 sobre 2. Então, o seno de menos o 30 graus vai ser o quê? Também vai dar menos 1 sobre 2. Então, quando isso acontece, eu tenho o quê? Uma função ímpar. E a função tangente, ela tem essa característica. Quando você faz seno de menos x, dá igual a menos seno de x. Portanto, a função é ímpar. Então, olha só. Quando se trata de uma função seno elementar, que é essa daqui, ó, vai cair essas 5 coisas sobre ela. Primeiro, o domínio dela. Você vai colocar o quê? Sempre é real. Os valores reais, ou seja, qualquer um, tá? O conjunto imagem de uma função seno elementar é o quê? É um intervalo de menos 1 até 1, certo? O período de uma função seno, função elementar, sempre será 2π. O gráfico dela vai formar essa senoide aqui, saindo do zero, tá bom? E vai se repetir. E a paridade, uma função seno elementar, qual a paridade dela? Ela sempre será uma função ímpar, tá? Uma função seno sempre será uma função ímpar, função seno elementar, tá bom? Nós estamos tratando da função elementar, que é essa daqui, ó, f de x igual a seno de x, tá bom? E para finalizar a nossa aula, tá? Que já falamos demais, né, a respeito disso aqui, tá até confundindo as coisas, né? Talvez você está achando um pouco difícil, mas, gente, é prática, tá? Nós vamos vendo questões sobre isso aí e vamos acostumando, tá? Observação: a curva do gráfico correspondente ao intervalo de 0 a 360 graus, opa, quase não sai, né? É chamada de senoide, já falei isso, tá? O gráfico da função f de x, seno de x, é uma sucessão de senoides, tá bom, pessoal? Então, isso é a função seno. É um pouquinho, às vezes, complicado de entender, mas isso vai gravando na cabeça a partir do momento que nós vamos praticando, sabe? Fazendo o desenho da função, entendendo o formato dela. Aí nós vamos passar para a função, na próxima aula, função cosseno. Então, é prática, pessoal. Nós vamos praticar isso daqui constantemente. Aí você passa a identificar todos esses detalhes sobre a função seno, tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui e fui!